É isso aí, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E hoje estou super feliz de receber essa grande amiga, mulher de Deus, que está aqui de volta, né, no nosso programa, trazendo aqui novidades e com certeza muitas bênçãos para nós. Bispa Cíntia Folgerini, tudo bem, Bispa? Boa tarde, querida Bispa. Que bom te receber aqui, viu? Uma alegria, amém. Prometi, voltei. Pois é, olha, tem 6 meses já, né? Como que o tempo tá passando rápido, né, Bispa? E como eu prometi, tá aqui de presente para você. Ai, gente, ela é uma fofa, né? Olha que benção. Vou abrir, já vou abrir, porque eu já imagino o que tem aqui neste presente, né? Isso mesmo. É algo muito especial, né, Bispa? Isso. Eu profetizado aqui, né, que estava quase saindo. Isso, e saía! Olha só, gente, que bênção. Excelentes conselhos para elas, né, norteadas pelo poder da palavra. Olha só que legal. Bem bacana mesmo. Bispa, quando que foi o lançamento desse livro? Conta pra gente um pouquinho. Então, Bispa, realmente, né, foi um presente de Deus. Era um sonho que primeiro nasceu no coração de Deus e depois, né, foram 3 a 4 meses escrevendo, mas baseado em todo o número de anotações que eu já vinha fazendo durante um tempo. Certo. Ele está sendo lançado aqui hoje com vocês. Que ótimo! Né? E haverá uma tarde de autógrafo nas próximas semanas, mas hoje está sendo, né, o primeiro contato, né, com ele. Sim, para o público aqui com vocês. Que legal. Você quer ficar com eu fico com o que você me deu? Claro. Gente, olha só que legal. Adorei a dedicatória. Ai, que bênção. E me conta uma coisa, Bispa Cíntia, quando você veio aqui, você contou um pouquinho do seu testemunho, né? E só pra gente relembrar um pouquinho, você atua em várias áreas hoje como pastora e bispa também, né? Então, conta pra gente como que você, né, de onde que vem todo esse conhecimento para escrever um livro e por que especialmente para elas? É o cunho do seu ministério? É a direção que você leva? Conta pra gente um pouquinho. Amém. Bem, realmente a minha jornada, né, como cristã, a tendência foi um ministério com mulheres, né? Então, logo assim que me casei, já pastoreando, eu percebi essa necessidade da igreja, né? Ter um olhar específico para as mulheres, porém não somente aquele olhar espiritual. Eu percebi que precisava de algo técnico também, né? Algo assim um pouco mais profundo para que pudesse ajudá-las. Então, eu busquei formação, né? Eu sou psicanalista clínica, atuo em consultório. Meu público, a maior parte é realmente mulheres, né? Então eu percebi que ali estava acontecendo o ministério com mulheres. E fora que as minhas experiências pessoais, elas realmente me ajudaram a entender esse universo, né? Então, ao mesmo momento que eu ajudava essas mulheres, eu também estava sendo ajudada. Com certeza. O amadurecimento, ele era mútuo. É uma troca, né? E no pastorado a gente sabe que a diversidade de dificuldades, a demanda é muito grande. Então eu decidi tanto me preparar no sentido mesmo, por que não científico, por que não aprender com aquilo, né, que muitos julgam, é razão, mas a gente sabe que tudo que é bom, tudo que traz crescimento vem de Deus. É verdade. Né? E você também é sexóloga? Isso, sou terapeuta sexual. Olha, que legal, né? Gente. Atuo nessa área, estou ali colaborando com as mulheres no autoconhecimento. Existe muito tabu, né? Nós conhecemos aí uma centena de tabus, trazem bloqueios e o fato de sermos cristãs a gente percebe uma dificuldade maior ainda. É verdade. Né? A dificuldade se fosse algo sujo, né? Sim. Não sei por que a sociedade enxerga isso. É cultura, né? Cultura religiosa, né? Os hábitos. A maioria das mulheres hoje, quando você dá uma olhadinha na sua jornada, você percebe uma série de bloqueios, a dificuldade de comunicação entre pais e filhos. Isso, é verdade. Sim, Bispa, é super importante. Esse aí a minha dificuldade, né? Tem bloqueio muito grande, então eu atuo ajudando essas mulheres no autoconhecimento. Ai, que bênção. E o seu livro, ele conta sobre várias... várias dessas áreas em que você atua, né, Bispa Cíntia? Sim, é verdade. É um livro simples, nasceu realmente ali nas madrugadas de oração, né? Foi quando eu decidi escrever algo. E por ser professora também, né? Sou super adepta à leitura, tenho um hábito de leitura. Que bênção. E eu pensei, vamos elaborar alguma coisa palpável para que essas mulheres possam ler. Foi quando o Espírito de Deus, realmente movida ali no meu íntimo, eu percebi que falando sobre conselhos bem objetivos poderia ajudar
né? E aqui está o resultado, que legal. Né? Conselhos aí baseados na questão bíblica mesmo, que é que temos mais de puro, né? E realmente essas mulheres vão ter orientações para diversas áreas da sua vida. Sim, e super importante isso. Eu estava até aqui dando uma olhada ai, meu Deus do céu, no índice, Sim. né? E justamente nessa questão, né? Porque são 6 capítulos. Sim. Certo? E cada um deles, ele né, dando uma folhada rapidinho aqui, eu estava vendo justamente sobre essa questão de que parece que tá sentando de frente com você, né, Bispa? E realmente é como se fosse um bate-papo, né? Uma conversa. Sim. É um livro bem simples, assim, bem bacana. O fato de ser professora, coloquei para fazer exercícios, né? É verdade, tem os exercícios aqui, gente, é bem legal. Tem exercício. Vai ter que responder questões, porque para provocar, né? É aquele tipo de livro que não dá pra você ficar emprestando, né? É seu mesmo, que você vai escrever coisas bem íntimas, né? Mas bem esse pessoais. foi um dos objetivos, seu. E é importante. Vamos falar então, Bispa, sobre essa questão da identidade, porque essa é, inclusive, uma das perguntas que eu queria te fazer, né? É sobre como é que você enxerga o papel da mulher hoje. E eu sei que você também colocou muito disso no seu livro, mas explica pra gente um pouquinho de como é que você tem visto realmente o papel da mulher na nossa geração, no casamento, como mulher de Deus também, à frente da obra. Como é que você tem visto isso? Então, Bispa, e todas as mulheres, né, que nos assistem, não tem sido fácil. Eu acredito que a demanda dos últimos anos, ela de alguma maneira nos modificou. Os nossos objetivos, nossos sonhos, a própria rotina. É como se nós tivéssemos avançado em alguns aspectos, principalmente no tecnológico, mas ao mesmo tempo saímos de algum lugar e deixamos aquela lacuna, né? Talvez de um pouco mais tranquilas. Hoje nós temos um número de mulheres extremamente ocupadas, porém não tão produtivas. Nós estamos muitas coisas, muitas tarefas, mas no final do dia, muitas delas fazem o seguinte: poxa, eu não fiz nada nesse dia, né? Então, muita ocupação, a exigência para que você seja totalmente proativa, para que você seja excelente em tudo, e isso está causando um outro problema, né? O fato de estarmos muito imediatistas, aceleradas em alguns aspectos, né? Nós deixamos de cuidar de outros. E a saúde é um deles. Com certeza. Né? Mulheres principalmente muito a saúde ativas, mental, né? sim, sim. E as emoções ficam abaladas, porque a gente vai desenvolvendo uma competição que às vezes não é tão necessária. Aprendemos a desenvolver um comportamento que eu tenho observado muito, que é um comportamento de rivalidade. Começa a enxergar o esposo como rival, começa a competir com os filhos, né? Começamos a competir com a colega de trabalho. Então a crise de identidade, ela está instalada. Nós estamos muito aceleradas, quando a proposta do Senhor é que possamos realmente entender que somos únicas. O que Deus tem para você não é o que Deus tem para outra. Deus tem coisas diferentes em prol do seu reino, em prol do nosso sucesso. Então eu acredito que saber quem somos em Cristo é um grande passo para a nossa vitória. Com certeza. E me conta uma coisa, acho que dentro dessa conversa, né, sobre a identidade da mulher, como você mesma citou, Bispa, sobre essas questões emocionais, né? E eu queria te perguntar, tem alguma experiência que você possa me contar, ou de você ter acompanhado mulheres, ou experiências próprias mesmo, de situações que para você estavam mal resolvidas como mulher, e de repente quando você buscou respostas em Deus, você conseguiu se encontrar? Eu vejo muito isso, eu vejo muitas mulheres perdidas, né? E como você mesma falou, cheias de ocupações e preocupações e realmente pouco produtivas, né? E às vezes com tanta minhoca na cabeça e não consegue se desenvolver, e acaba que daí vai se desvencilhando várias síndromes, né? E ansiedade, depressão, enfim, várias questões, infelizmente, dessas vão se desdobrando. E tem algo que possa ser feito, né? Porque as emoções, é meio que o centro, né, da nossa vida. Se as nossas emoções estão abaladas, o resto está abalado. É basicamente assim que acontece, né? Bispo, é tão profundo que você perguntou, e tão sério, porque o que realmente me trouxe a escrever foi justamente isso, as minhas experiências e de ouvir também. O que eu percebo? Nós mulheres, nós temos muitas dificuldades. Uma delas, né, é quando nós somos literalmente constrangidas, ou de alguma maneira, quando aquilo que nós esperamos do outro não acontece. Então, a maioria das mulheres hoje tem problemas relacionais, tanto de amizades, tanto conjugal. A gente tem problema em aceitar que o outro não pensa
totalmente igual a gente. Isso. O outro não é obrigado a aceitar aquilo que aceitamos. Cada um é singular. Então, se eu tenho uma amizade, aquela amizade me frustra, ao invés de aprender com aquilo, a maioria adoece. Se eu tenho um relacionamento, aquele relacionamento começa a ter dificuldades, ao invés de aprender, amadurecer, crescer, eu adoeço. O abandono, ou não resolvo e passo adiante, né? Porque o que eu entendo hoje, depois de alguns anos? Todo dia nós aprendemos, eu aprendo todo dia. Mas uma coisa eu já compreendi. Nós temos que olhar para a situação adversa e escolher, ou ela vai me deixar amargurada, ou eu vou crescer com essa situação. Dói, né? A maioria das mulheres me dizem, nossa, como dói, eu não esperava isso, eu não me casei para isso, né? Poxa, eu confiei tanto em fulano. Pois é, né? Jesus também. Ele estava ali sentado com seus discípulos e Judas estava ali, né? Então nós temos que entender que a vida, cada dia, cada situação é para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. Não é verdade? É verdade. Então, o que eu digo às mulheres? Aprenda com as lições que a vida tem te dado. Porque em muitas delas, Bispa, existe o dedo de Deus. O Senhor quer nos melhorar de alguma maneira, né? Então, eu comento muito sobre isso no livro. No livro, né? Sim. E também sobre a questão sexual, certo, né? Sim. Também fala bastante, acho que é no capítulo 5. Capítulo 5, relacionamento amoroso e sexualidade, né? Como a gente estava falando, é um grande tabu, inclusive dentro da igreja. Verdade. Né? De que, como eu falei, né? O sexo é sujo e tal. Muitas pessoas têm esses mitos, né? E carregam esses mitos. E acho que vão passando de geração em geração, inclusive, né? Sim, verdade. E a gente vê hoje muitas mulheres que não são realizadas sexualmente, né? Tem algo que possa ser feito com relação a isso, Bispa? Nós sabemos que tudo está relacionado à comunicação, né? Vamos falar em 2 momentos. Vamos falar da questão de uma mulher casada. Comunicação. Está faltando comunicação. A gente fala muito que a linguagem do casal, o esposo ele precisa conhecer a linguagem da esposa e a esposa precisa conhecer qual é essa linguagem do amor do esposo. Né? Quando nós falamos de sexo, nós falamos de algo bendito, algo bom. Está deturpado pela sociedade. Mas nós que escolhemos a vida cristã, nós já temos as instruções, né? E eu percebo que falta muita comunicação entre esse casal. Esse casal, muitas vezes, no ímpeto de se casar, até mesmo para fazer sexo, esquece, né, de conhecer um pouco mais, não somente a questão do corpo mesmo, mas o que o outro pensa, o que o outro admira, né? A gente precisa se comunicar melhor para chegar ao êxito na questão sexual. Existe sim diálogo, existe a instrução, mentoria, e se não está conseguindo, tem que procurar ajuda enquanto há tempo, né? Tem uma pesquisa recente, Bispa, que diz que 40% da nossa felicidade depende das nossas escolhas. Então 40% é muita coisa, né? Com certeza. 60% depende de circunstâncias. Mas eu acredito que a maioria das mulheres, elas não procuram ajuda. Elas não conversam sobre o assunto. Exatamente. Eu não sei o que acontece, né? Que tem um tabu. E eu vejo muito a questão do sexo. Muitas pessoas pensam somente no ato em si. Mas, na verdade, tem muito a ver com a intimidade, né? Muito a ver e a com intimidade, como a senhora mesmo falou, tem a ver com a conversa, né? Como conhecer um ao outro, né? E eu acho que um dos problemas que a gente tem, eu pelo menos era assim, é que a gente queria que o nosso marido tivesse uma bola de cristal e que adivinhasse tudo que a gente está pensando, que a gente está querendo, né? E, na verdade, a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né, gente? Primeiro porque se tivesse uma bola de cristal, a gente estaria totalmente fora do propósito de Deus, né? Verdade. Então, não é projeto de Deus. Mas que a gente realmente possa conversar e se comunicar, né? E a gente poder ter a abertura, né? De falar, poxa, eu gosto disso, eu acho isso legal. Não, isso aqui eu já não gosto, não curto tanto, né? E ter essa comunicação, essa abertura, essa intimidade, né? Entre marido e esposa, com certeza faz toda a diferença, né, Bispa? Faz toda a diferença. E é uma bênção quando esse casal se comunica, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. E realmente, quando há algo instalado, de repente algum tipo de dificuldade, questões orgânicas, tem que procurar ajuda. Tem que procurar. Não tem que hesitar. Procurar ajuda mesmo. É verdade, falar, né? É importante. E, Bispa, você atende, né, nos consultórios? Como que faz para encontrar o livro? Como é que faz para te encontrar? Né? Para o pessoal realmente que busca essas maiores informações, tanto como sexóloga, como psicanalista, como também para encontrar o livro. Como é que faz? Claro. Bem, hoje, né, a gente está aqui em todo esse Brasil lindo aí. O livro, a princípio, haverá uma tarde de autógrafo agora, no próximo dia 8
de outubro, né? Nas redes sociais vai estar tudo lá explicado. O livro, a princípio, né? Ele estará disponível em uma livraria chamada Baruch, que também está nas nossas redes sociais. Pode entrar em contato conosco e podem me encontrar, né? Nas redes sociais, pelo telefone, né? 619-8467-8407. Eu sou de Brasília, mas a gente está aí atendendo todo o país. Legal. Né? Como coaching também. Como coaching para também. Mulheres, para casais. E o nosso propósito, Bispo, é justamente cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Nós temos uma chamada, não temos muito tempo. Né? O Senhor está às portas, nós estamos aqui para ajudar. Toda habilidade, toda competência, ela vem de Deus. E se não for pelo Senhor, a gente sabe que não há porta. É verdade. Né? E aqui nós rendemos a Ele graças por mais um projeto. Amém. E Bispa Cíntia, nas redes sociais está como Cíntia Folgerini? Sim, Cíntia Folgerini nas redes sociais. Dá um close aqui, né? gente, porque é um sobrenome diferente. Joãozinho, mostra aqui pra mim, por favor. Como se escreve Folgerini? Oh. Do marido, né? Origem italiana. Pois é, tá vendo? Ó, escreve assim, tá? Peraí, gente, que tá meio torto. Aqui, isso, ó. Ai, 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 ai. Gente, a pessoa tem problemas, né? Aqui, pronto. Cíntia Folgerini, isso, ok? Bispa. Tá? Então, Bispa Cíntia, eu quero mais uma vez te agradecer. Obrigada. E toda vez que você vem aqui é tão edificante, é tão legal ficar conversando e o tempo passa voando. Verdade. Meu Deus do céu, que crise, né? Mas eu quero te agradecer e queria pedir mais uma vez, deixa uma palavrinha para as mulheres que estão em casa pra gente, por favor, Bispa. Claro. A todos vocês, a todos, né, que nos escutaram, nós sabemos que o Senhor é Deus. Amém. E fora dele não há outro. Eu sei que existem mulheres, pessoas escutando agora, estão angustiadas, estão preocupadas, mas eu quero dizer algo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Eu estendo as minhas mãos nesta hora, abençoo sua vida. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E tenho certeza absoluta que nesta hora o Espírito de Deus vem ao nosso encontro, acalma o nosso coração e nos concede vitória neste dia. Um beijo a todos, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bispa Cíntia, prazer. Olha, eu desejo todo sucesso, né, na venda dos livros e com certeza é um livro que tem um propósito, né, de abençoar mulheres e de ajudá-las de alguma forma, né, levando a palavra de Deus. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, que Deus continue realizando os teus sonhos, cumprindo as promessas dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Obrigada, Bispo, a você, toda a sua equipe, que o Senhor te abençoe tremendamente nesse dia. E obrigada mais uma vez pelo meu livro. Amém. Obrigada. Abraço a todos. Amém. Obrigada, Bispa. Ai, gente, como é bom, né? Nós ouvirmos, né, palavras de sabedoria, de realmente pessoas que atenderam o chamado de Deus, que têm ajudado outras pessoas também, né? É bom demais. E eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar, assim como, né, os conselhos que nós encontramos em Homens e Mulheres de Deus, amém? Deus é bom. Vamos fazer o seguinte? A gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho orando pelos seus pedidos de oração, amém? Nós vamos declarar a sua vitória em nome de Jesus. Então, não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo.